Senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de capacitação e treinamento para a Lei Geral de Proteção de Dados. Bruno Guedes de Azevedo, sou advogado, professor universitário, pós-graduado em Direito Digital e Proteção de Dados e sócio da Maia Sociedade de Advogados. Estamos hoje, mais uma vez, reunidos para falar sobre os documentos essenciais de um programa, de um processo de implementação e adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. E para encerrar esse nosso treinamento, hoje nós vamos começar falando da política de privacidade. Bom, a política de privacidade, ela refere-se às práticas e processos adotados por um controlador, um agente de tratamento, para tornar transparente a sua relação com o titular. Veja que a política de privacidade é uma extensão, é uma forma de colocar em prática alguns dos princípios da LGPD, especialmente buscando os novos direitos do titular, dando para ele ciência completa, transparência e conhecimento sobre o que vem sendo tratado, como vem sendo tratado. Nós vamos tratar mais adiante, mostrar adiante quais são esses elementos da política de privacidade que vão atender esses requisitos da lei. Além disso, ela faz a indicação da finalidade, dos procedimentos de tratamento, bases legais que justificam quais são os direitos dos titulares, prazos de tratamento e a política de descarte. Então vamos falar um pouquinho sobre o que deve conter uma política de privacidade. Normalmente, ela consta no site daquele controlador, daquele operador, para dar transparência e livre acesso, fácil acesso a todas essas informações que nós vamos conversar. Primeiro, ela deve indicar exatamente quais são os dados coletados. A privacidade vai explicar exatamente o que vai ser coletado daquele titular, ele vai explicar quais são os tratamentos que vão ser realizados. E a gente lembra que tratamento é toda operação realizada com dados pessoais. Então, desde a sua coleta, ao seu armazenamento, ao seu estudo, ao seu compartilhamento, à sua retenção, à sua difusão e, por fim, ao seu descarte. Então, todos os tratamentos que forem ser realizados com os dados pessoais daquele titular tem que estar muito bem descrito para dar publicidade, dar transparência para aquele titular. Além disso, a política deve conter os motivos do tratamento. Então, o que se justifica para a coleta de um determinado dado pessoal, qual é o motivo, qual é a base legal de tratamento que justifica. E aí a gente lembra também que um dos princípios da LGPD é a necessidade, a adequação. Então, por que tal dado pessoal ele é necessário para atingir aquela finalidade indicada, para realizar aquele tratamento? Então, a política de privacidade vai apresentar exatamente esses motivos para que o titular tenha ciência de quais são os dados, como eles são tratados e por que eles são tratados. Da mesma forma, por quanto tempo eles vão ser tratados. É importante que, como a gente já falou na parte dos princípios também, existe a necessidade. Não só a necessidade de quais dados vão ser coletados, mas eles devem ser tratados enquanto houver necessidade. Se é para fazer o cumprimento de um contrato, por exemplo, ou para uma política de saúde pública, uma política pública de forma geral. Tem que estar muito bem especificado quanto tempo vai durar essa execução desse contrato ou dessa política e, ao final, quanto tempo mais daquele dado precisa ser armazenado, bem como qual é a justificativa para tanto, e quando o titular pode ter a expectativa de que aquela informação vai ser excluída da base de dados e não mais vai ter nenhum registro junto com aquele agente de tratamento. Além disso, a gente indica na política de privacidade o compartilhamento. Existem muitas empresas, óbvio, que utilizam-se de operadores, então são empresas terceiras que auxiliam no tratamento, e são situações muito simples, mesmo um banco, por exemplo, que compartilhe dados pessoais dos seus clientes com assessorias de cobrança. Então, precisa deixar muito claro para o titular quais tipos de compartilhamento vão ocorrer e para qual finalidade. Às vezes, é possível também que um simples armazenamento, uma utilização de um sistema em nuvem, onde o servidor vai receber dados cadastrais dos clientes de uma determinada empresa, ou mesmo uma prefeitura que contrate esse tipo de serviço para backup, armazenamento e compartilhamento dessas informações,
contrate uma empresa só para armazenar os dados. E aí é necessário também que na política de proteção na política de privacidade haja a descrição para que também o titular tenha esse conhecimento. Não menos importante também o descarte, o armazenamento, como a gente acabou de falar. Então, quanto tempo vai ser armazenado, como vai ser armazenado e quando e como vai ser feito o descarte. A gente sabe muito bem que a LGPD ela se aplica não só ao mundo digital, mas também ao mundo analógico. Então, tanto as informações que vão sofrer uma deleção no meio digital, como também aquele documento impresso, ambos têm que passar por um processo de descarte seguro. Não adianta simplesmente rasgar um documento ao meio e jogar no lixo, sendo que ele pode ser acessado por qualquer pessoa que mal intencionada, inclusive que vá vasculhar aquele saco de lixo, consiga coletar aquelas informações. Então, documentos físicos, por exemplo, têm que ser muito bem triturados, se possível incinerados, para que depois do descarte não haja ainda o risco de um incidente, de um compartilhamento, de um vazamento e de um uso inadequado daquelas informações. A política de privacidade deve conter também os direitos dos titulares, especialmente porque muitos dos usuários de algumas aplicações, de alguns serviços, não conhecem o seu direito de saber quais são os dados que aquele controlador tem, ou requerer o cancelamento do seu consentimento, a revogação do seu consentimento, ou saber os motivos por que os seus dados estão sendo tratados. É importante que na política de privacidade conste isso muito bem detalhado, bem como indique os meios de como esses direitos podem ser exercidos. Lembrando que hoje as informações do Data Protection Officer, do encarregado, têm que estar de livre acesso. O direito de petição do titular ele é livre para poder solicitar todas essas informações e, como a gente acabou de falar, especialmente para revogar o consentimento quando o tratamento é realizado com base nele. Além disso, indicar os procedimentos de segurança que vêm sendo adotados, porque é muito tranquilo saber, o titular, ter a tranquilidade de saber quais são os tratamentos e os dados que estão sendo operados naquele controlador. Mas ele está adotando medidas eficazes para proteger essas informações? Se sim, quais são? Não é necessário fazer uma descrição extensa, pormenorizada, até porque um outro documento vai ser responsável por isso. Mas é importante falar que existe um treinamento interno dos colaboradores, medidas de tecnologia da informação foram adotadas para essa proteção, e a empresa atua para mitigar os riscos envolvidos na produção, no tratamento desses dados pessoais. E, por fim, também as medidas técnicas administrativas que vão nesse mesmo sentido, indicando que seus colaboradores estão capacitados, procedimentos internos foram revisados, existe um encarregado para atender o titular como for necessário, e nesse conjunto completo, todas essas informações prestadas, atende-se então à transparência, ao respeito aos direitos daquele titular. Então esse é um conteúdo básico, e lógico que em cada situação pode variar, mas esse é o conteúdo mínimo que uma política de privacidade de dados tem que constar. Lembrando que não adianta nada fazer uma política se ela não estiver acessível. Então, ela tem que estar sempre à disposição e, de preferência, sempre atualizada no site ou, enfim, disponível e para qualquer titular poder consultar. Além da política de privacidade, nós vamos conhecer também o manual de tratamento de dados. O manual, geralmente, ele é de uso interno. Ele serve como uma das medidas administrativas para adequação de um controlador ou de um operador, né, de um agente de tratamento, seja ele da esfera privada ou do poder público. O manual ele serve para indicar exatamente aos funcionários ou para os servidores qual é essa nova política de proteção de dados que o órgão ou que a empresa está adotando, trazer conceitos básicos de proteção de dados. Então veja que o manual é uma parte do processo de implementação. Ele tem que ser mais simples e objetivo, até porque um conhecimento mais aprofundado da lei cabe àqueles que integram o Comitê de Proteção de Dados, seja de uma empresa ou de um órgão público, enquanto algumas informações básicas, e elas podem ser difundidas de várias formas, para os demais colaboradores tem que ser bem mais fácil de entender, bem mais palatável, acessível, para que possa se atingir o objetivo de instalar essa nova cultura de proteção de dados.
Nesse documento, nós vamos ter uma breve explicação da lei. Pela vivência que a gente vem tendo, a gente vem percebendo que muitas empresas que já tratavam dados já faziam de forma adequada. E quando vem se instalar, criar evidência, formalizar esse procedimento de adequação, existe um certo estranhamento. Então é importante vir e explicar o porquê desse novo programa. Justificar que é uma lei que demanda isso e que isso pode gerar algum tipo de sanção, penalidade para a empresa. Não é nenhum tipo de dúvida sobre a idoneidade individual de cada um, mas que toda evidência, toda ata, todo documento que precisa ser assinado faz parte, é uma exigência legal. E que isso pode trazer benefícios para a empresa. É importante sempre deixar muito bem detalhado a importância da adequação, como a gente conceitou, fazer conceitos básicos, porque ainda que para nós que estamos já concluindo o nosso treinamento, seja muito fácil entender o que é dado pessoal, quem são os agentes de tratamento, o que é um tratamento, para muitos colaboradores, dependendo do grau de instrução, pode soar até um pouco complexo. Então é importante trazer conceitos básicos, explicar com detalhes, com imagens, se possível, o que é dado pessoal e qual é o cuidado que tem que ser adotado a partir de então, pelo menos mantido conforme for o tratamento que já vinha sendo realizado. É ideal também que conste nesse manual, já que ele serve internamente para os colaboradores, boas práticas, exemplos de boas práticas. Então, indicar, especialmente como a gente já conversou em aulas passadas, procedimentos como não utilizar dispositivos USBs suspeitos, manter a mesa limpa, não imprimir um documento em uma impressora pública e deixar lá à disposição para que qualquer um possa acessar, entre outros procedimentos que vão variar, obviamente, de acordo com o tratamento que é realizado, mas é bom que nesse documento, exatamente no manual, isso conste expressamente para poder dar uma orientação mais clara para o colaborador que já não está envolvido no processo de implementação. Além disso, é preciso explicar o que é um incidente, qual a importância que isso tem para a empresa, especialmente quando ou há um grande volume de tratamento de dados por aquela companhia. Porque havendo uma suspeita de um incidente, eis porque é importante que todos saibam que é um incidente de proteção de dados pessoais, havendo uma suspeita, é preciso procurar o Data Protection Officer, o encarregado, fazer a identificação, às vezes dando a liberdade, lógico, desse notificador, desse colaborador, em fazer isso anonimamente ou não, e incentivar, porque tendo vários olhos espalhados pela companhia ou pelo setor público, é mais fácil identificar uma eventual brecha, um eventual incidente que pode gerar um dano ao titular e, consequentemente, ao operador, ao controlador de dados, aquele agente de tratamento responsável. Então, é importante esclarecer que, conhecendo de algum tratamento, de algum incidente ou suspeitando da sua ocorrência, é importante que, de qualquer forma, isso seja reportado ao encarregado. Além disso, identificar o carregado e dizer qual é a sua função na companhia, isso é importantíssimo também, indicando o seu nome e o seu contato mais fácil. A gente sempre recomenda que numa implementação, ao indicar o Data Protection Officer, crie-se um e-mail especialmente para essa função. Que não se utilize o e-mail pessoal daquele colaborador. Até porque a pessoa designada para ser encarregada pode sofrer uma mudança de departamento, de cidade, ser alocado, ser dispensado, e todos os reportes que foram feitos pelo e-mail pessoal podem sofrer algum prejuízo sendo perdidos. Então, a ideia é que você crie um e-mail individual, né, próprio para o encarregado, arroba, nome da empresa, o servidor, ou DPO, arroba, endereço, e assim fica fácil para que, mesmo havendo a troca dessa pessoa responsável, o endereço seja sempre o mesmo. E isso seja incentivado cada vez mais. Um bom canal de comunicação, ele sempre é amplamente utilizado. Aquele canal que é criado e que não recebe nenhum tipo de denúncia, sugestão, enfim, seja que não é procurado pelos colaboradores, de alguma forma ele está pecando em atender o seu objetivo.
E, por fim, é importante destacar as sanções, não só as sanções que a empresa pode sofrer por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou do Poder Judiciário, mas também as sanções que os colaboradores estão sujeitos. Porque passa-se a precisar observar, de forma especial agora, a proteção de dados, seguir os procedimentos que estão sendo implantados, porque de nada adianta criar procedimentos se os colaboradores não aderirem a ele e eventual colaborador ou funcionário público não aceite esse novo procedimento e não atenda ao que é demandado, pode ser sancionado, como já foi conversado em outras aulas, passando o funcionário público a responder por um processo administrativo ou o colaborador podendo responder pelas sanções previstas na CLT, entre advertência, suspensão e até a demissão por justa causa. Então, por isso que é importante conscientizar desde o começo do porquê, como vem sendo implantado, qual é a importância e, caso não haja observância, qual é a consequência que isso vai ter para aquele colaborador ou funcionário. E para finalizar nossa discussão e estudo sobre os documentos, tem talvez o documento mais importante, que é o relatório de impacto da proteção de dados, que é exatamente a descrição dos processos de tratamento de dados que podem gerar risco à liberdade civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação dos riscos. Veja, o relatório de impacto de proteção de dados, ele é basicamente a criação de um dossiê final, conclusão do procedimento do processo de implantação daquela política de proteção de dados. Então, ele vai conter, desde o começo, todas as medidas técnicas e administrativas adotadas por aquele controlador ou aquele operador para estar em conformidade com a LGPD. Então, veja que ele já indica o primeiro passo no processo de implementação, que é a criação do Comitê de Proteção de Dados, quem o compõe. Indica também quais são os tratamentos que são realizados, tal como uma política de privacidade. E lembrando que a política de privacidade ela é bem mais voltada ao titular. Aqui também, possivelmente, o relatório pode ser divulgado ao titular, mas essas informações, esse documento vai ser muito mais técnico, ele vai servir para atender a eventual solicitação da autoridade de proteção de dados. Então, havendo uma denúncia, uma reclamação que chegue à NPD, é possível que a NPD bata a porta do operador ou do controlador de dados e solicite o relatório, que vai ter aí de forma ampla todos os tratamentos que são realizados, o ciclo de vida dos dados, então entendendo qual dado está sendo tratado, quando ele começa, por que tratamento que ele passa, até o seu descarte, qual é a previsão desse descarte, quais as medidas técnicas que foram adotadas. Então, considerando que a empresa fez o data mapping, né, o mapeamento dos dados, identificando a origem, quais são os potenciais riscos durante todo o tratamento daquele dado pessoal, quais foram as medidas adotadas, tanto para a área da tecnologia da informação, quanto das medidas administrativas internas. E aí pode entrar, enfim, uma vasta gama de documentos, de procedimentos, desde treinamentos, tal como estamos fazendo aqui. O manual que nós acabamos de ver tendo ele sido recebido por todos os colaboradores, já é uma medida de capacitação, de treinamento, enfim, a criação de procedimentos para seleção, entre outros muitos procedimentos. Além disso, a identificação e avaliação dos riscos. Precisa ficar claro que a LGPD ela vem para recomendar, lógico, um tratamento ético e seguro, mas é impossível garantir 100% de segurança, porque o fator humano sempre vai estar presente e é sempre passível de falha, e isso é natural para qualquer situação. Então é importante identificar os riscos e quais são as medidas todas adotadas para reduzir. Caso ocorra um incidente, é importante que se verifique se todos os procedimentos foram seguidos, para ver o quanto esse novo procedimento de mitigação do risco reduziu o dano ao titular por aquele incidente, por aquele vazamento, por aquela destruição. Enfim, é importante que o relatório, talvez a principal importância do relatório de impacto seja essa, definir exatamente os riscos e como está sendo tratado para dar segurança àquele tratamento.
Deve indicar da mesma forma também o encarregado, o Data Protection Officer, quem é o responsável, porque ele vai ser a primeira pessoa, o principal interlocutor do agente de tratamento de dados com a autoridade nacional. E, por fim, deixar bem claro nesse documento, no relatório de impacto, qual é o procedimento que a empresa adota diante de incidentes à proteção de dados. Qual é a forma de notificação da NPD, dos titulares, como a empresa tenta reduzir os danos eventualmente já causados, para que em eventual fiscalização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, inclusive podendo ser utilizado também como forma de defesa do processo judicial, é preciso que o relatório traga de forma bem ampla todo o procedimento adotado pela empresa para mostrar, novamente, lembra que nós estudamos da responsabilização, para mostrar e criar evidências que a empresa está empenhada em atender os requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, eu encerro a minha participação no curso por aqui. Espero que tenha sido de muito proveito para vocês. Nós ficamos à disposição sempre para esclarecer eventuais dúvidas. Basta procurar os contatos nas redes sociais. E espero que tenham gostado. À disposição. Muito obrigado e nos vemos em outra oportunidade. Um grande abraço.